Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho chato, que muitas vezes a gente pratica e nem sabemos que estamos praticando, e muitas vezes nem admitimos, porque não é uma coisa muito bonita. É sobre o mal olhado e o desejo. Sabe aquele desejar as coisas que não nos pertencem? Esse desejar que vem de um lugar, ou melhor, de um olhar equivocado, ele vem de um campo, né, da comparação. Então, esse olhar que vem de um local da comparação, ele pode estar vindo atrelado a um mal olhado, né? E aí a gente diz que não vem de um desejo real, vem de uma comparação. Quando o desejo ele vem de uma comparação, nós devemos ficar atentos, pois além da gente perder aquilo que a gente deseja desta forma, nós podemos perder as nossas próprias coisas, aquilo que já está em nossas mãos. Então, pessoal, a gente já falou bastante de desejo, né? Nessas últimas semanas, nesses ensinamentos que a gente vem tendo a toda semana. E desejar mais e mais, e desejar mudanças, é muito benéfico, né? Porque tudo isso vai construir o nosso dia a dia, tudo isso vai trazer crescimento para a gente. Agora, nós devemos desejar, acima de tudo, ter sabedoria para que a gente não atropele a nossa própria vida, para que a gente não atropele o nosso processo de desenvolvimento. Ter sabedoria para saber se estamos acomodados ou se a gente está vivendo num exagero de euforia. Na verdade, é a gente saber se nós estamos vivendo tudo isso com equilíbrio. E hoje está muito na moda, né? A gente falar de equilíbrio, de usar o caminho do meio. Mas é difícil, né? Como é que a gente sabe se a gente está desejando dentro de um equilíbrio, se a gente está realmente num caminho do meio? E aí vem aqui a dica dessa semana, dessa energia semanal. Tudo que nós formos fazer, que nós formos realizar, é para a gente realizar com muita força aquilo que vem nas nossas mãos. E aqui a gente diz que o que você for fazer com essa força, faça com as duas mãos juntas. Essas duas mãos, elas têm que estar com a força aí misturada e não separadas. Quando eu digo isso, a gente chama atenção para um olhar aqui que eu peço para vocês irem mais profundamente. Usar a mão esquerda, né, estaria sendo eu usar a minha força, a minha disciplina, o julgamento, a intensidade, juntamente com a minha mão direita, né, que é o meu lado direito, que vai usar aí a compaixão, que vai usar a gentileza, a bondade. Então, essas forças entre essas duas mãos, esses nossos dois lados, o esquerdo e o direito, eles vão dar dosagem justamente para a gente não perder a mão para algumas atitudes. Então, fazer essa mistura, que é o importante para a gente ver da onde está vindo o nosso desejo e se a gente não está fazendo aí o mal olhado, na verdade. Fazer esse uso, né, desse equilíbrio muito bem é a gente saber transformar, por exemplo, algo amargo em doce, por exemplo, em nossas vidas, né? Nós temos bastante desafios aí, bastante coisas para resolver ao longo de nosso caminho, né? Ou outro exemplo é a gente ter a garra e a coragem de ir para cima nas coisas da nossa vida, nos acontecimentos, porém, ir com doçura e com gentileza nas escolhas do coração. E unir esses dois lados, se a gente for pensar, é muito bom para que a gente preste atenção nessa escolha dos desejos, porque um lado acoplado ao outro, estando em ligação, nós vamos saber olhar as oportunidades de crescimento e de ser recompensado pelos desafios que a gente supera.
Equilibrar esses dois lados vai mostrar pra gente como que nós podemos domar esses desejos que nós temos e entender aonde eles vão ser positivos e frutíferos e aonde não. Nós precisamos estar sempre indo para frente, com coragem, alavancando, subindo, indo além. E fazer isso de forma com essa energia de ligação é o cuidado que a gente vai ter com nossos comportamentos. É isso que vai nos dar a segurança de que a gente não erra a mão, né? E a medida que a gente tem que ter. E aí eu volto aqui nesse ponto a falar do mal olhado. A razão pela qual o mal olhado ele é tão severo é porque ele é muito destrutivo. Desejar o mal não é o único caminho e a única forma de trazer mal para alguém ou para alguma coisa. Existe sempre vários caminhos, mas assim, sempre que nós pensamos que alguém tem algo que não deveria ter, mesmo sem perceber, isso também é um mal olhado. Então não tem que prestar atenção nisso também. Achar que se a gente estivesse no lugar de um outro ou fazendo o que um outro faz, seríamos bem melhor que essa pessoa? Não necessariamente a gente está desejando que esse outro perca tudo, mas a gente está desejando o que o outro tem. E isso não é bom, né? Nós não podemos olhar à nossa volta e dizer eu quero ou me falta algo que outra pessoa tem. Não podemos. A gente só pensa isso se a gente está se comparando. Então eu volto aqui no perigo da comparação. Quando a gente pensa eu não tenho isso ou eu não tenho aquilo e podia ser melhor se eu tivesse. A maioria das coisas ruins que acontecem com a gente, de alguns atropelos na nossa vida, tem a ver com nossos olhos, tem a ver com aquilo que a gente está dando direcionamento. Pessoal, é tão sutil, é tão perigoso, eu digo, que cair nesse caminho, que às vezes leva tempo para a gente desenvolver essa disposição, para a gente poder estar ciente de que a gente faz isso. E muitas vezes a gente nem percebe. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente faz para não cair nessa armadilha? Mais outra dica aqui que a gente vai ter essa semana. Nós não devemos ficar olhando para fora da gente. Mas ao invés disso, a gente precisa preparar o nosso recipiente. A gente precisa estar pronto, né? Através de nossos esforços, através de tudo que a gente faz para poder receber. Preparar o nosso recipiente não vem fácil. A gente só faz isso trabalhando nossas dificuldades, os nossos desafios, quando a gente supera tudo isso. E isso é ao longo da nossa vida treinando muito. A gente precisa estar cada vez mais ciente de que pensar que nossa falta pode ser satisfeita por algo que outra pessoa tem, vai ser a nossa principal arma do ego. E quantas vezes a gente não pensa, né? Se eu tivesse isso, ou se eu fizesse aquilo, não é verdade? De uma forma sem perceber, mas a gente pode estar fazendo. E aí vem aqui a dica principal do ensinamento dessa semana, que vem dizer assim, que a coisa que você mais deseja, enquanto ela não chega, né, até você, entenda que é porque você ainda não construiu o seu recipiente adequado. Você ainda não tem, né, aquela estrutura para poder receber isso que você tanto deseja. Então, se estamos ainda sentindo falta de algo que queremos ou não temos, não é porque alguém o tenha tirado. Na verdade, saiba e tenha certeza que é porque ainda você não criou, tá? Então, preste atenção, olhe as sutilezas do seu dia a dia, veja o que você sente, perceba como estão aí os seus pensamentos. Muita coisa que a gente fala, muita coisa que a gente olha,
tá ligado ao mal olhado e a gente tá fazendo aí sem perceber. E o pior prejudicado somos nós mesmos, ok? Pare para pensar, reflita sobre isso. Não tenha vergonha de admitir para você mesmo se um dia você já sentiu, ou se você sente, ou se você vai sentir ainda. E aproveite quando perceber isso para poder reverter, ok? Boa semana para vocês, pessoal!